Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Silver Chains. Jogo de terror indie vindo diretamente da Rússia, de uma desenvolvedora chamada Cracked Heads Games. Silver Chains está disponível no Steam, por enquanto só no Steam, logo mais chega também aos consoles. Ele abraça a ideia do terror em primeira pessoa. Ele não é um FPX, né, aquelas experiências que você só acompanha uma história, mas ele tem também sequências de perseguição. Eu sei que muita gente torce o nariz para FPX, eu gosto bastante. E esse jogo aqui ele se passa integralmente em uma mansão mal assombrada. Eu gosto muito de casa velha, de explorar casa velha, não só em jogos, mas também gosto muito de filmes de casas mal assombradas. Esse jogo abraça isso bastante. Ele também é um jogo de época, se passa no século XIX, é um terror vitoriano, se passa na Inglaterra. E o protagonista, Peter, ele bate o carro na estrada no comecinho do jogo e ele chega até essa mansão, essa casa, para procurar ajuda, e ele não sabe nada da ligação que ele tem com esse lugar. Então ele tem fortes raízes nessa mansão que aparentemente não tem nada a ver com nada. Ele só chega aí por acaso, por ele ter batido o carro ali na estrada e tal. E aí a gente vai descobrindo junto com ele o que se passa aí, que essa casa não está tão deserta como parece. Existem forças sobrenaturais agindo nesse lugar, e é legal demais descobrir isso junto com o personagem. A história acaba sendo foco, o gráfico ele é muito bem feito para um jogo indie, e o que também desdobra outros problemas. Por exemplo, gráficos semi-reais pedem também por uma paisagem sonora semi-real, o que não é o caso. Isso é muito importante em terror, né? Tanto os passos, aquele ranger da madeira, do assoalho, esses barulhos assustadores acabam muitas vezes sendo muito artificiais nesse jogo, e eu sempre faço questão de jogar com o headset, o melhor que eu tenho lá em casa e tal, e ele decepcionou nesse sentido. Como eu disse, a gente vai descobrindo mais do passado dele, do que aconteceu nessa casa, e dessa presença de uma mãe muito sofrida, com um marido que ficou distante, depois voltou, e aí também a presença das crianças dessa mulher, e especialmente de uma babá, de uma cuidadora dessas crianças aí, porque ela meio doente, não conseguia dar conta e contratou os trabalhos de uma cuidadora. E quem é essa pessoa? E aí remete para a bruxaria da época e tal, então é bem legal. As sequências de perseguição não são a melhor parte do jogo, longe disso, até porque quando ele escancara a figura da entidade sobrenatural, não é assim tão impactante. Esses jogos eles têm que saber que lidar com o implícito, mexer com a nossa cabeça é sempre mais assustador do que botar na nossa cara essa forma macabra, horrorosa e tal. O Amnesia, o The Dark Descent, ainda é um dos que faz isso melhor. Ele meio que estreou, né? Ele meio que popularizou esse formato que vem se estendendo já ao longo de 9 anos. Muitos jogos, especialmente os independentes, abraçam essa ideia. Esse jogo tem outras problemáticas de jogos de terror que, por exemplo, por se tratar de uma casa e você explorar ela com nuances de detalhes, não é legal quando uma porta, você sequer consegue interagir com essa porta. Uma coisa ela tá trancada, no esquema meio Silent Hill, que muitas portas estão trancadas, uma ou outra você consegue abrir, e dá aquela tensão justamente de quando você consegue abrir essa porta, mas algumas você sequer consegue interagir. Eu não consigo entender, parece que foi meio que esquecido aquele ponto específico. E também os puzzles nem sempre são muito inteligentes. Eles intercalam uns muito bons, que fazem você pensar e reler todos os arquivos, os diários que você encontra. Também é uma história desenvolvida muito em cima disso. Se você não lê os papéis que você encontra, você não vai entender muita coisa. E alguns são extremamente simples, tipo tem marcas de sangue na parede que você simplesmente vê aquilo e coloca num cadeado uma combinação numérica, por exemplo. Então assim, eu gostei, assim, pensando na coisa toda, recomendo para quem gosta bastante da temática de casa mal assombrada. Então é isso aí, caso você jogue Silver Chains, por favor, venha conversar comigo sobre. Valeu!